Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos falar das mudanças no PT e os impactos para as eleições de 2026 aqui no Ceará. A gente vai falar também das cidades no Ceará que podem perder rateio de mais de R$1 bilhão envolvendo aí as emendas PIX, as emendas parlamentares. Vamos começar o nosso programa recebendo a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e o repórter Bruno Leite. Tudo bem, pessoal? Olá, Wagner, Bruno, é você que nos acompanha, né? Bora aí falar de política. Isso mesmo, Jéssica. Obrigado, Wagner, pelo convite mais uma vez e também a audiência de quem escuta o Ponto Poder. E escuta nesse sábado de carnaval. Queria saber, antes de começar o programa, qual é o planejamento de hoje, sábado de carnaval, Jéssica e Bruno. Eu sou do time Sossego, então é assim, programação de ver a família, sair para comer alguma coisa, ir num cinema. Agora, como jornalistas que somos, a gente tem também aquele momento plantão de carnaval. Segunda e terça eu vou pular carnaval também aqui, trabalhando na cobertura do Diário do Nordeste. Então quem tiver aí, olhando o celular, dá uma olhada lá no nosso noticiário, porque tem uma galera muito boa que vai estar aqui cobrindo o melhor do nosso carnaval. Agora o Bruno não, né? O Bruno vem da Bahia, não é possível, Bruno. Mas esse ano eu tô experimentando algo novo, algo mais light. Vou trabalhar amanhã e também agora no resto da semana acompanhando o carnaval e trazendo informações para todo mundo que vai acompanhar nas redes do Diário do Nordeste, no Diário do Nordeste, enfim. Tô aí. Então vamos lá para o bloco do PT, né? O bloco do partido e do maior partido do estado, ao lado do PSB. É um partido importante, né, para a política aqui do Ceará e que passa aí por mudanças, né, Bruno? Queria começar com você. A gente vai falar aqui sobre regras, né, novas regras aí da realização do PED, né, que é o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, justamente para definir aí os dirigentes a partir desse ano. O que foi que mudou nessa reunião, né? O PT fez uma reunião e aí estabeleceu novas regras para o PED. Como é que fica agora? O que é que muda? Wagner, é uma regra que não é tão nova, né? O PT ele volta a realizar o PED. Nas duas últimas eleições, as eleições foram decididas em congressos. Primeiro, elegiam-se os delegados e depois esses delegados representavam os filiados na escolha dos dirigentes. Isso para quem é presidente estadual, para quem é presidente municipal ou para quem também dirigiria o partido. Agora, em 2023, o PT ele renovou os mandatos, a gente, enfim, estava vindo ali do pós-pandemia. Em 2025, o PT retorna ao PED, em que os filiados vão nas urnas diretamente escolher os dirigentes. Esse processo vai acontecer no dia 6 de julho, né? E os filiados, né, os petistas, têm que estar com tudo de acordo até o dia 28 de fevereiro, que, no caso, foi ontem. Né, teria que estar até ontem. Então, a partir daí, eles vão escolher os dirigentes e tudo mais e colocar o partido para frente. Só que isso vai reverberar no PT aqui no Ceará, que vive num processo, enfim, de racha. A gente vem de um racha e a gente vai discutir isso um pouquinho mais agora. Pois é, Jéssica, e aí essa mudança, né, dentro do partido, ela ocorre justamente em um novo momento, né, com novas filiações na capital e no interior, inclusive com nomes aí que não tem tanto histórico na esquerda assim, né? A gente noticiou aí a filiação do Leonardo Pinheiro, deputado estadual, ao Partido dos Trabalhadores, ele que não tem uma trajetória aí na esquerda, enfim, incluindo outros nomes. Mas é uma mudança que vai, de fato, gerar um debate mais acirrado dentro do partido, inclusive com a participação desses novos nomes que não marchavam aí nesse campo da esquerda, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Wagner, é um novo momento do partido, assim, em muitas camadas, especialmente se a gente olhar para o partido aqui no Ceará, considerando até mesmo a gente pegar esse recorte de 2022 para cá,
né? Quando a gente tem ali o processo de sucessão do Camilo, e aí vem essa eleição do Lula para a presidência da República, que estabelece um novo momento para o PT, depois de muitos anos de crise. Agora, aqui no Ceará, essa eleição do Elmano, quando aconteceu ali em 2022, que ela marcou um momento em que você não tinha um nome de outro partido alçando o nome do PT, como aconteceu com o Camilo quando o Cid encerrou seus 8 anos de mandato. Você tinha um petista como maior liderança do grupo, né? Camilo já tinha saído ali do governo diretamente, estava na gestão da Isolda, mas o Camilo era essa grande figura articuladora, era o candidato ao Senado. Quando ele escolhe um nome dentro do PT e dá um recado de que não ia apoiar determinada candidatura que o PDT havia escolhido, ainda que houvesse essa expectativa de aliança, é um recado importante para ali, para a base, para a militância do PT. O Elmano foi um nome escolhido que parecia unir um PT que era mais um PT histórico, e a gente vai olhar ali para nomes como a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Era um nome que ela já tinha alçado a sucessão dela quando deixou a prefeitura de Fortaleza, e acabava ali também parecendo ser um nome que vinha daquele PT, que era mais próximo do governismo à lá Ferreira Gomes, né, do Camilo Santana muito próximo ali de Cid e Ciro, até então Cid desafeto da Luiziane, né, a gente ainda tinha muito esse racha aqui em Fortaleza. Então havia ali, olha, parece que agora vai ter um entorno aí de comunicação do PT. Mas isso não durou muito, porque a gente já viu os desgastes acontecendo menos de um ano depois desse processo, porque a eleição de 2024 foi muito antecipada dentro do PT. Quando a gente chegou em meados de 2023, começou-se a ventilar a possibilidade de uma articulação do PT para indicar um candidato à Prefeitura de Fortaleza que não vinha do caminho que o partido já construía, que era o quê? Luiziane candidata. Que era o que a gente tinha visto desde que ela deixou a prefeitura, com exceção do ano em que o Elmano foi candidato. Luiziane era a candidata do PT, nos anos de crise do partido. Então, quando se começou a ventilar que poderia vir um nome que não seria daquele grupo, aí a gente viu a situação desandar internamente de novo. Luiziane lançou pré-candidatura logo ali no final de agosto, quando se começou a ventilar a filiação de Evandro Leitão, então presidente da Assembleia, ao PT. Isso se confirmou em dezembro, foi um anúncio que acabou acontecendo assim de uma forma quase até atropelada, porque Evandro Leitão era ali o nome próximo do Cid, havia a expectativa de todo mundo migrar junto para um PSB, de repente o Evandro anuncia que está indo para o PT, aparece numa foto do lado do Lula, e ali já parecia muito consolidado que eles iam vencer aquela batalha interna, que o candidato seria o Evandro. Mas a Luiziane levou essa briga até onde ela pôde dentro do partido, e é claro que uma disputa como essa gera muitos ruídos e gerou muita exposição pública de problemas internos. É claro que qualquer partido, como qualquer outro conglomerado de pessoas, vai ter gente em grupos que pensam diferentes e vão brigar internamente. Agora, houve muitas críticas sobre favorecimento, sobre tentar ali atrair a ala, virar voto oferecendo benefícios, essa própria questão da proximidade com o governo. Houve muita crítica interna que fez com que esse processo não fosse simplesmente uma disputa ali de correntes. Falou-se até em dossiê, né, Jéssica? Inclusive, Wagner, falou-se até em dossiê, para ver como é que estava, se estava tudo sendo feito corretamente. A Luiziane levou até o último minuto a candidatura dela, tinha outros pré-candidatos que foram aí deixando no meio do caminho, a Larissa Gaspar, o Guilherme Sampaio, o próprio Zé Ayrton, mas que, enfim, não tiveram muito coro. A Luiziane desistiu da disputa. Também, né? Também. E ela submerge nesse cenário. Ela desistiu ali da disputa aos 45 já, quando ia acontecer a votação, num processo em que a Luiziane, ela tem evitado muito se expor publicamente. Ela concedeu algumas entrevistas até no Ponto Poder nesse período, que são entrevistas com falas muito interessantes pra gente entender o que ela pensa, por que às vezes ela fica muito reclusa. Mas era um processo que a Luiziane até evitava se manifestar. No dia mesmo dessa votação interna no PT, ninguém conseguia falar com ela.
para entender o que é que ela estava pensando, por que ela estava fazendo aquilo, mas gerou muito ruído. Durante a campanha, a gente viu a Luiziane não estar na campanha daqui, que ela dizia que era porque estava na campanha do Catanho, lá em Caucaia. Quando foi ali no finalzinho do segundo turno, teve ali alguns momentos de que a Luiziane vai se encontrar com o Evandro. Teve até um evento lá perto da Barra do Ceará que prometeu-se tanto e o Evandro esperou. A Luiziane não apareceu. Quando a Luiziane apareceu, o Evandro tinha acabado de sair. Mas tentou-se dar-se um ar de que a coisa poderia estar apaziguada, mas não está. E a Luiziane, inclusive, ela está num grupo que foi criado após essa crise toda no PT, que questiona, Wagner, como você falou, essas filiações mais recentes, que são desde 2022 para cá. E aí você teve a ida do Julinho, deputado estadual, que era de um partido menor, se não me engano, acho que era o PMN, na época que ele era filiado, foi pro PT. Augusta Brito saiu do PCdoB, um partido que tinha ali uma comunicação mais próxima do PT, mas foi também pro partido. Aí você tem agora Leonardo Pinheiro, você teve o Evandro Leitão, num partido que sempre prezou muito por um discurso de construção de militância, de construção de base, de ter essa formação política desde a criação do partido. Então eu acho que esse processo que começou com mais intensidade ali em 22, ele vai ficar muito mais intenso e ele vai ser muito, muito, muito acirrado nesse 2025. E ainda teve um ponto, né, Jéssica, desse processo aí que você narrou, que houve uma decisão nacional para que os filiados, que os delegados que poderiam votar, né, na definição da candidatura, que eles só poderiam ter se filiados até uma data específica. Isso, né? Era até o comecinho de julho. Exatamente. Lá de 2023. Evitando ali que os novos petistas, né, chamados de neopetistas aí, tivessem tanta ingerência ou protagonismo nesse processo, e que a Luiziane também lutava para que os filiados votassem, que não os delegados, na escolha. Acabou sendo derrotada. Mas agora, com essa mudança aqui no PED, é algo parecido com o que ela queria anteriormente, né? Ninguém sabe a opinião dela, ela não falou com ninguém também. Nesse processo de desgaste do PT, ninguém sabe se ela vai continuar de fato no partido, se isso mudar alguma coisa em relação à opinião dela. Então só quando ela falar de fato que a gente vai poder ter esse cenário mais claro. Agora, Bruno, você ouviu aí alguns nomes do partido, né? Justamente a Luiziane não falou, mas outras lideranças falaram com você. O que eles disseram, né? Como foi a repercussão dentro do PT sobre essas mudanças aí em relação ao PED? Nesse processo a gente conversou com pelo menos 2 nomes próximos da Luiziane que fazem parte desse campo de esquerda. Um deles foi o da Adriana Almeida, né, da professora Adriana Almeida, que é hoje vereadora em Fortaleza. E ela comentou justamente de como é que isso estava sendo debatido dentro do campo da esquerda. Segundo ela, o campo da esquerda, assim como outras correntes que dentro do PT são chamadas de tendências, já começam a se mobilizar. Ela falou que nesse primeiro momento ainda não discutem um nome, alguma candidatura do campo da esquerda especificamente, que é esse grupo que surge aí nesse pós-desgaste, pós-acirramento com a escolha do Evandro enquanto candidato. Mas eu conversei com o Deodato Ramalho, que hoje é superintendente do IBAMA no Ceará, que é uma das lideranças desse campo de esquerda. E ele falava justamente de como, e a fala dele reflete justamente esse estranhamento com os novos nomes dentro do PT. Ele acredita que o campo de esquerda deve sim lançar um nome, ele é um dos apoiadores dessa conduta, né, do campo de esquerda, e falou que é uma possibilidade de que o PT se reencontre com essa esquerda, com essas convicções político-ideológicas, e tratou como estranhas, né, essas lideranças que têm surgido dentro do PT e que, segundo ele, não tem esse tipo de comprometimento. Ele usou essas palavras. Eu conversei também com o Conin, que hoje é o presidente estadual do partido. Ele me revelou que não tem pretensão de tentar reeleição para a presidência estadual do PT. Ele minimizou esses desgastes ou acirramentos, ele, enfim, tratou como algo histórico, né? Essa possibilidade de várias candidaturas para a presidência, ou até mesmo pré-candidatos, né, a prefeituras ou outros cargos que demandem esse tipo de disputa dentro do PT. E foi uma conduta muito parecida com a também do Guilherme Sampaio, que é o presidente do PT aqui em Fortaleza. Ele falou que essas tratativas para que o processo aconteça de fato,
já estão sendo feitas, desde a comunicação do PT, que, enfim, saiu com uma resolução na semana passada, uma resolução que reforça uma resolução de dezembro do ano passado, que dava conta das datas, essas datas que eu falei agora há pouco, e ele falou que, enfim, que acredita, ele também não vai ser candidato à reeleição, ele revelou que ele disse pra gente que acredita que já cumpriu a jornada dele à frente do PT de Fortaleza. Ele exaltou esse formato, falou da democracia do PT que sai fortalecida dentro disso, e falou também sobre a capacidade de diálogo, né, das diferentes alas dentro do partido, isso na visão dele. Enfim, conversei também com o deputado Zé Ayrton, que rejeitou qualquer ideia de que não haja um debate, de que o debate sairia prejudicado dentro do PED, isso comparando com os congressos que eram adotados anteriormente, viu, Wagner? Pois é, Jéssica, assim, é claro que não é surpresa para ninguém essa questão das divergências no PT, né? Isso a gente já vinha falando sobre as correntes aí, que é natural, mas isso está cada vez mais público, né? Essa questão, ainda não se fala em racha, nessa coisa toda, mas assim, parece que essas diferenças internas, elas estão cada vez mais expostas na imprensa, né? Por parte dessas lideranças. A gente fica imaginando como é que isso vai chegar para 2026, porque o partido precisa tomar decisões de indicação de nomes, né, de definição aí, da provável reeleição do governador Eumano de Freitas, mas tem os aliados e tem o partido internamente para se resolver, né? Uma questão aí que acende aí uma luz ali amarela, né? Com certeza, essa luz já está acesa e a gente vai ver muitos desdobramentos. E assim, Wagner, eu acho que tem um ponto que é de um processo mesmo de passagem do tempo e às vezes de renovação de lideranças, assim, muito essa briga interna desses espaços, de um PT que começou, ele foi construído nos anos 80, não é? Lutou no processo de redemocratização, assim, para se estabelecer como um partido, conseguiu os espaços de poder de fato, presidência da República, prefeituras importantes, conseguiu uma hegemonia aí no poder, e isso traz muitos desafios, vai trazer pessoas novas e faz parte da vitalidade de qualquer político que as lideranças elas vão mudando também, e até o processo ali acontece, isso é geracional mesmo da sociedade, que as pessoas vão vir com ideias diferentes, com perfis diferentes, mas vai ter um choque disso, né? Os partidos políticos, eles vão refletir também esses movimentos. E agora, aí, onde é que vão estar esses pontos de insatisfação, que eu acho que eles vão ficar cada vez mais evidentes, que eles já estão postos, só serão mais evidentes. Essa própria questão da Luiziane Lins, nós já falamos, que perdeu esse protagonismo na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano passado. Ela que é uma liderança que o partido tem muito que considerar, porque a Luiziane tem uma base de votos muito ampla, especialmente em Fortaleza, que é uma área que não é confortável para o PT. No interior do estado, o contato com prefeituras pode ser ainda uma área que é muito confortável para o PT, mas a capital não é. Venceu uma disputa muito acirrada por muito pouco voto em 2024. Tem um histórico de perder em Fortaleza. O Eumano foi derrotado em Fortaleza quando venceu, né, a disputa para o governo do estado, não teve maioria aqui. Então o partido não pode desprezar essa figura e esse papel da Luiziane. Mas o partido não hoje, o grupo que está nesse poder, que é um grupo mais ligado ao Camilo, não é um grupo da Luiziane. O Eumano, que ainda que tenha sido alçado pela Luiziane, não se vê, a gente não consegue ver o Eumano hoje mais como essa pessoa que é ali, muito próxima da Luiziane. Um outro nome que a gente vai ver isso muito claramente é José Guimarães, um dos fundadores do PT, aqui também, uma figura de força nacional, repercussão nacional, líder do governo Lula. Agora uma figura que, quando a gente olha para cá, para o nicho Estado, tem um interesse sabido de muitos anos de ocupar uma vaga para o Senado. E o que a gente tem ouvido nos bastidores? Todo mundo sabe que o Guimarães tem interesse nessa vaga. Agora todo mundo fala também que acha que ele não vai conseguir ter esse espaço. Porque há muitos nomes do entorno do Camilo, nomes que chegaram depois, que vão querer essa vaga também. Então, assim, esses dois exemplos, eles são muito simbólicos desse embate interno de virada de momento que o PT está vivendo, assim. Eu acho que essas duas linhas a gente vai falar muito delas ainda. É um bolo a ser dividido aí, né? Pois é, chegou a hora de pagar a conta, né?
Quem será que vai ser agraciado dessa vez? Bruno, obrigado, viu, pela participação de hoje. Mais uma vez, agradeço pelo convite, Wagner. É sempre um prazer entender um pouco mais de política e também falar de política com vocês. Certamente. O Bruno que continua escrevendo lá no Diário do Nordeste, lá no Ponto Poder e também com participações aqui na Verdinha. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. A Jéssica continua conosco para o próximo bloco. A gente vai falar justamente do aniversário do PT, da homenagem que o partido recebeu lá na Assembleia Legislativa e os bastidores dessa homenagem. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos falando aqui com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, eu estive lá na Assembleia Legislativa na segunda-feira, houve ali uma sessão, né, uma sessão solene de homenagem aos 45 anos do PT, muita gente histórica, né, muitos nomes históricos, Alto Filho, foi o primeiro presidente da Comissão Provisória do PT aqui no Ceará, José Ayrton, os nomes ali, Sônia Braga, né, nomes bem, Deodato Ramalho, que, né, deram ali os primeiros passos no PT aqui do Ceará. Foi uma sessão ali que reuniu alguns prefeitos que vieram também do interior participar do evento, vice-prefeitos, estava ali no plenário acompanhando a senadora Augusta Brito, tinha ali deputados estaduais, tinha o próprio José Ayrton, deputado federal também, alguns nomes que estiveram lá, mas também tiveram algumas ausências, viu, Jéssica? Luiziane Lins não apareceu, cheguei a procurar a assessoria da deputada, e a assessoria informou que ela não foi porque tinha sessão na semana, tinha sessão na terça-feira lá na Câmara dos Deputados, e 20 pessoas, o partido escolheu 20 pessoas para homenagear. Alguns homenageados que me chamou a atenção foi o vice-prefeito de Maracanaú, Gerson Secchini, e José Guimarães, que foi homenageado também, mas não estava presente, ou uma pessoa foi receber essa homenagem por ele. O Deodato Ramalho, que é petista ali do lado do grupo da Luiziane, participou do evento desde o começo, mas ficou sentado lá no fim assim da cadeira, lá no fim do plenário, um pouco ali tímido, e foi embora antes do evento acabar. O governador acabou chegando bem tarde, já perto do fim do evento, e aí, claro que houve críticas ali à direita, um pedido de maior participação das mulheres, com mais protagonismo dentro do partido, foi uma fala importante ali da Augusta Brito, o próprio José Ayrton também falou sobre isso, mas de fato ali, visivelmente, havia muito mais homens dentro do partido do que mulheres, pelo menos ali nesse evento ali de homenagem, Jéssica. Então, foi um evento que contou ali com a participação do governador do estado. O governador falou com a imprensa. Vamos ouvir esse trecho da fala do governador. Ele que fez um longo discurso para os correligionários que estavam presentes ali na Assembleia Legislativa, fez muitas críticas ali à direita, falou das conquistas que, segundo ele, foram um trabalho ali da esquerda e do Partido dos Trabalhadores, falando ali também do papel do presidente Lula nesses avanços, e também falando aí sobre as últimas gestões, né, do PT aqui no Ceará, inclusive citando ali o ex-governador Camilo Santana. Vamos ouvir esse trecho da fala do governador. Olha, nós estamos muito felizes nesse momento de comemoração dos 45 anos do PT, e nós temos muita convicção da colaboração que o PT deu e dá à sociedade brasileira. Se nós olharmos o que é a sociedade brasileira após o PT, nós temos um ProUni, nós temos o Minha Casa Minha Vida para quem não tem casa, nós temos aumento de salário mínimo acima da inflação,
Nós temos a condição do filho do agricultor, de um pobre, entrar na universidade. Nós temos as melhorias de investimento para que as pessoas possam ter um sistema único de saúde que tenha a condição de atender a população. Ainda tem muito a fazer, mas a colaboração do PT para ter escola de tempo integral, para a gente poder assim dar mais oportunidade ao nosso povo. Portanto, nós temos muito orgulho dos 45 anos que o PT representa para o povo brasileiro, sabendo que nós temos ainda muitos desafios, nós temos ainda muita coisa para trabalhar com o nosso povo, para que a gente possa efetivamente garantir cidadania plena, direitos de realmente ter escola em tempo integral para toda a nossa sociedade, de que o nosso jovem possa ingressar no ensino superior, para que o sistema de saúde público, gratuito, de qualidade, seja efetivamente realidade para a vida do nosso povo. E tudo isso é o que nos unifica em sermos petistas, é que nos unifica de buscar ter o PT como uma ferramenta para transformar a sociedade. E essa transformação é para priorizando aquele que trabalha, aquele que sua todo santo dia para criar sua família e que precisa ter esse trabalho reconhecido, que os trabalhadores do nosso país possam trabalhar, ajudar a criar a riqueza do país, mas ao mesmo tempo ser reconhecido por isso, tendo um salário justo, tendo escola de qualidade, tendo um sistema público de saúde que atenda a sua família. Portanto, nós temos ainda muito caminho a perseguir desse objetivo que foi o motivo de criação do Partido dos Trabalhadores. Jéssica, entre os homenageados ali tinham secretários do interior, principalmente da juventude, nomes ali, vice-presidentes, né, do partido, municipais ali da região do litoral leste também. E o que me chamou a atenção também o Gerson Sequini, né, vice-prefeito ali de Maracanaú, que na campanha eleitoral causou uma certa ciumeira ali na base do Roberto Pessoa. É um nome que o PT olha com bastante atenção, né? E tem que olhar mesmo, viu, Wagner? Porque a gente está falando de Maracanaú, né? Um dos municípios aí mais importantes do Ceará, que movimenta muitos recursos, aqui vizinho de Fortaleza, então tem que olhar mesmo. Vale lembrar nessa história do Gerson Sequini, você que nos acompanha, se estava nos acompanhando já na época das eleições, vai lembrar que a gente comentou muito do cartaz, assim, do panfletinho eleitoral lá do Santinho. Era muito engraçado de Maracanaú. Eu vou falar engraçado porque, né... Mas a gente você tem que tinha, rir, né, Jéssica? Tem, porque era assim, do PT à União Brasil. Você tinha no mesmo panfleto Camilo Santana, Elmano, Capitão Wagner do outro lado, uma coerência assim bem impressionante, coisas que só a política nos entrega. E aí, o Gerson Sequini é um cara que atua há muitos anos na prefeitura de Maracanaú, é assim um braço direito do Roberto Pessoa, que já estava ali lidando com finanças, movimentando grandes eventos do município. Ele era mesmo assim, ele agora como vice-prefeito, mas ainda nessa atuação, ele é um importante articulador de fazer funcionar ali a prefeitura, mas gerou muitos ciúmes, inclusive num aliado de primeira hora também do Roberto Pessoa, que é o ex-prefeito de Maracanaú, hoje deputado estadual, Firmo Camurça. Houve ali nos bastidores uma expectativa de que o Roberto Pessoa pudesse ter anunciado o Firmo como vice, algo que o Firmo fez no seu segundo mandato, que foi ter o Roberto Pessoa como vice. Isso não aconteceu, aí gerou aí esses ruídos. Lembrando um detalhe, que isso foi em Maracanaú, né, União Brasil na cabeça, com Roberto Pessoa e o Gerson Sequini do PT na vice, mas o município vizinho Pacatuba venceu a chapa com a Larissa Camurça, esposa do Firmo do União Brasil, com também o nome do PT na vice, que é o Ézio, que é o esposo da deputada federal Fernanda Pessoa. Então, assim, né, tem essa situação, né, não muito esperada de aliança partidária, ela aconteceu aí nesses dois municípios. E Wagner, assim, Roberto Pessoa tá encerrando o segundo mandato novamente, já tem mais de 80 anos, assim, não se sabe como que estão as pretensões políticas dele, inclusive ele já foi deputado federal, então tem um vácuo ali de sucessão nesse momento, porque o Roberto Pessoa é essa figura que é muito a referência do grupo e que até agora não tem ou não parece ter uma sucessão natural. Então é claro que o PT vai estar muito atento ao desenrolar, né, desse final do segundo mandato do Roberto Pessoa. O Gerson Sequini está lá na vice, movimentando os recursos também na prefeitura, né? Tem que estar atento mesmo. Então vamos ver, né, qual o desenrolar. No ano que vem já tem eleição e a gente tem que estar atento também a esse movimento, né, dos partidos. E esses eventos, né, Jéssica, acabam dando tom, né?
Inclusive, Wagner, falando dos eventos, né? Eu vou até puxar para um antes desse, que foi lá na Assembleia, que foi o evento nacional do PT no final de semana, que não vi Luiziane por lá também. E olha que tinha gente batendo foto junto, assim, Elmano com Camilo, com Haddad, com o Lula, com a Gleisi, assim, com o Antônio Carlos, que é um ex-vereador, que era muito próximo da gestão da Luiziane também, até o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que nem é filiado ao PT, mas saía lá nas fotos no aniversário do PT. Guimarães, claro, lá também, né, líder do governo. Agora, Luiziane já não estava lá no evento nacional. Olha, vamos lembrar aqui, para quem não lembra ou para quem não assistiu, a última entrevista da Luiziane à Live.poder, né? Ela conversou, foi agora em dezembro, e ela falou justamente disso. Que ela está cada dia mais insatisfeita. Ela já falou da insatisfação dela lá em 2022 e ela disse que de lá para cá só piorou. Então, assim, fica a questão jogada no ar, de fato, se ela vai continuar no partido, se ela vai sair. Lembrando que ela se encontrou mais uma vez com Cid Gomes na última semana. Cid Gomes é aliado do Camilo, mas me vem aí uma questão, Jéssica, que será que a Luiziane anda se encontrando com o Cid? Se o Cid é aliado, enfim, é uma questão que a gente, claro, que vai ter que acompanhar. Ela não conversou com ninguém, ela não conversou comigo, por exemplo, mas a gente fica pensando, né, o que é que se passa na cabeça da Luiziane em meio a esse desgaste dentro do PT e essas conversas com o Cid Gomes. Claro, e a gente sabe, Wagner, ainda que ambos não falem, porque a gente também tem tentado trazer o senador Cid Gomes, que inclusive, né, aí nesses dias inaugurar o seu bar, o Boteco do Barrigudim. Cid Gomes, senador, ex-governador e dono de bar. Lá na Serra da Meruoca, né? Que é um grande empreendimento aí, como ele já vinha prometendo, né? Que vai ter venda de bebidas, vai ter uma loja de vinhos e não sei o quê, um posto de gasolina. Olha aí. Mas sabemos que essa aproximação Luiziane e Cid, ela aconteceu em meio a todo o racha político que se estabeleceu, né? E se reaproximaram e, ainda que não falem, Luiziane já teceu críticas a como a política tem sido feita no atual grupo governista. Cid Gomes também. Então a gente sabe que há insatisfações do cenário político que coincidem entre eles. Agora, o que eles estão conversando sobre isso, o que eles pensam em fazer sobre isso, aí, pergunta de milhões. Vamos que pegar uma bola de cristal pra gente descobrir, viu, Jéssica? Olha, quem também esteve por lá na sessão solene foi o presidente do PT Ceará, o Antônio Filho, conhecido como Conin, e ele conversou comigo. Vamos ver esse trechinho que ele fala sobre o momento do PT aqui no Ceará. Eu acho que o PT se fortaleceu a partir de uma decisão do povo brasileiro, do povo cearense e do povo de Fortaleza e de mais 46 cidades, além de vereadores, deputados, etc. Mas o PT está ocupando esse protagonismo político no país, no estado e agora em Fortaleza, a partir da decisão soberana do povo. E isso a partir, eu diria, da identidade, eu falei aqui no nosso pronunciamento, que a população tem com as causas que nós representamos. Então, o meu sentimento é que o PT continua sendo um instrumento importante de conquistas para a sociedade brasileira, mas nós temos também que ter consciência que o Brasil mudou, que o mundo mudou e que nós precisamos nos fortalecer construindo amplitude suficiente para enfrentar os desafios desse tempo atual de uma extrema-direita raivosa, odiosa, que é internacional, que ataca a democracia no Brasil, mas também no mundo inteiro, e que nós temos que construir, portanto, uma frente antifascista de articulação, inclusive internacional, que reafirme os princípios, as causas civilizatórias que justificaram a nossa criação. Então, nesse sentido, eu acho que o PT tem um legado, tem uma trajetória, mas tem também um grande futuro pela frente. Em meio a esse momento do PT, de aniversário de 45 anos, de chegada de novos filiados, eu também perguntei ao Conin sobre a questão do Senado, né, que se fala tanto. A gente tem publicado matérias sobre isso no Diário do Nordeste. Ele também comentou sobre essas duas vagas que deverão ser lançadas aí na base governista para as eleições de 2026. Vamos ouvir.
Muito se fala aí nos nomes para o Senado, né? No ano que vem, o PT já tem uma vaga, que é a vaga do Camilo, que hoje está aí com a Augusta Brito. Muito se fala o nome do Guimarães. Como é que está esse diálogo com os aliados, com os partidos aliados, já que o PT poderia ficar aí com 2 vagas de 3 no total? Como é que é essa articulação? Como é que isso funciona na conversa com esses partidos aliados? No exercício do diálogo, no exercício da conversa, respeitando a posição de todos, entendendo o papel de cada aliado no processo. Nós não queremos e não estamos nem governando o Brasil, nem o Ceará, nem Fortaleza sozinhos. Nós temos uma base, tanto do governo Lula, como do governo Elmano, também do governo Evandro, e nós temos que ter a habilidade de construir unidade nessa base. Então, nós vamos apresentar as demandas do PT. É natural que o governador Elmano tenha prioridade da sua reeleição, se assim decidir. O PT tem uma estratégia nacional, porque o partido está vendo as dificuldades que o presidente Lula está passando nessa relação com o Congresso. Não é uma relação simples. Construir governabilidade no cenário que o PT tem uma bancada bem pequena em relação aos 513 na Câmara e aos 81 no Senado, portanto, uma vaga para o PT no Senado dialoga com esse projeto nacional, mas ninguém vai fazer nada à força, impondo nossa vontade aos aliados. Nós vamos fazer na construção política como sempre fizemos, dialogando, contemplando também os interesses dos nossos aliados. Eu posso garantir para ti, não vai faltar habilidade política ao partido, aos nossos líderes, governador Elmano, ao ministro Camilo, para a gente chegar a um bom termo na definição da chapa para 2026. Jéssica, o Conin está dizendo aí que não vai fazer nada à força, né? Mas ele está deixando aí a presidência do partido. No ano que vem será o novo presidente, né? Naturalmente, essas lideranças que vão fazer essa articulação, que é o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana, serão os mesmos do ano que vem. Mas essa questão de debate, de ouvir os aliados, me parece um pouco estranho no momento em que o partido já praticamente colocou ali o nome do Guimarães, né? O próprio Camilo já jogou o nome dele ali informalmente, mas jogou que ele seria o candidato do PT. No momento em que há muitos partidos na base aliada e que há muitas demandas por essa vaga, e a gente já comentou nos últimos programas sobre isso, mas é algo que de fato vai estar na mesa de discussão, de debate aí nos próximos meses, né? Com certeza vai estar na mesa, como já esteve, Wagner, em 2014, por exemplo, que quando o Cid indicou o Camilo, parecia ter sido o momento que estava muito perto de o Guimarães ter sido indicado para disputar o Senado, mas acabou ali que, né, de última hora veio essa indicação para o governo do estado, para a candidatura do Camilo, e não, que tem que, já ia outro partido. Acho que na época o Cid estava no PROS, o grupo estava no PROS, então já foi Mauro Filho, candidato, por uma questão que é colocada na mesa hoje, que é de aliados, e entre eles Cid Gomes, que fala muito isso, criticarem essa hegemonia de o PT tentar estar em todos os lugares. Se o PT já vai com a candidatura do Elmano à reeleição, que todos dizem que isso é certo, então, não, para eles, né, nessa lógica de alguns aliados, não faz sentido que o partido vai indicar também vaga para o Senado. O Cid já é um nome que fala disso. Então, assim, é a vontade do Guimarães, apesar dessa sinalização do Camilo, tudo, mas a gente sabe quando vai pra mesa, aí vão dizer, mas tem que ouvir os aliados, e tem aliado em tudo que é partido, querendo essa vaga do Senado. Então, assim, eu não sei se esse ano o grupo político consegue administrar isso, novamente tirando o Guimarães dessa vaga. Sabe, assim, vamos ver até onde o Guimarães vai estar disposto a, assim, engolir sua pretensão política de ir para o Senado. Ele tem muito voto para deputado federal, ele e a Luiziane Lins são aí os grandes puxadores, estão sempre ali entre os 10 primeiros, até entre os 5 primeiros, eles estavam em 2018. Então, assim, eles têm voto, eles têm base para negociar, tem articulação. Essa discussão vai ser muito intensa. E eu não acho que o Guimarães vá aceitando com muita facilidade ficar de fora dessa, não.
Pois é, e só para a gente fechar aqui o bloco, no momento que a gente está falando aqui, ainda não teve o anúncio do novo ministro de Articulação Política, né? Na medida em que o Alexandre Padilha, que ocupava a pasta, foi anunciado aí nessa semana como substituto da Nízia Trindade na saúde. Então, há essa expectativa da possibilidade do Guimarães ocupar essa vaga. Claro que ele não falou sobre isso publicamente ainda, mas poderia ser aí uma moeda de troca para ele desistir do Senado, o que eu ainda acho pouco provável, né? Ninguém sabe como é que vai ser a questão da reeleição do Lula, se ele vai conseguir a reeleição, se ele vai fazer um sucessor, se caso ele não queira ser candidato de novo. Então há muitos elementos ainda para a gente pensar aí no pós-2026 e nessa vaga que pode aí ter a interferência nacional. Jéssica, muito obrigado, viu, pela participação hoje. Sempre uma alegria, Wagner Mendes. Pessoal, a gente vai agora para um breve intervalo e na volta falamos sobre as cidades no Ceará que podem perder rateio de mais de R$1 bilhão em relação às emendas parlamentares. A gente explica isso melhor na volta. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, para falar um pouco aí sobre recursos que prefeituras podem perder. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Oi, Wagner. Vamos ver aí, né, essas repercussões da novela das emendas nos municípios. Olha, isso tá longe de acabar, viu? Pois é, a Ingrid escreveu uma matéria aí bem completa no Diário do Nordeste. Se você quiser conferir, pode ir lá no Diário do Nordeste, lá na aba Ponto Poder, e conferir essa reportagem completa, Ingrid, mas ela vai contar um pouco pra gente do que ela apurou nesses dias. Ingrid, conta aí quais são esses municípios, né? Quantos são, quais são, e que podem perder, né, recursos públicos aí. E qual é a principal razão, né? Pela qual esses municípios estão enfrentando aí essa situação delicada, né? Pois é, Wagner. Os municípios de Baixio, Morada Nova, Araripe, Santa Quitéria, Milagres, Aracoiaba, Penaforte, Maracanaú e Palmácia, são 9 ao todo. Eles receberam valores de emendas PIX no ano passado, né? Emendas PIX empenhadas em 2024 e pagas também em 2024, mas não entregaram plano de trabalho. E o que é o plano de trabalho, né? É um documento que detalha o uso daquela emenda, né? Que garante uma maior rastreabilidade, uma transparência no uso daquele recurso público, né, por esses entes. Eles tinham até 31 de dezembro para apresentar esse plano de trabalho, mas isso não ocorreu, né? Então, a gente teve até uma mudança de gestão, né, em alguns casos, e esses gestores chegaram com essa pendência, né, para resolver. E se eles não entregarem esses planos de trabalho, né, eles podem ficar sem receber novos recursos. E o que são esses novos recursos? São as emendas que vão ser liberadas a partir de 2025, né? Lembrando que o orçamento da União, né, o orçamento federal de 2025 ainda não foi votado pelo Congresso, né? O Congresso está aí fazendo hora, né, como a gente costuma dizer, ainda nem definiu as comissões direito, tem essa pendência que está impactando vários setores aí da administração pública, inclusive a das emendas. E aí, os municípios cearenses, eles devem receber mais de R$1 bilhão em emendas impositivas, né? Que são as emendas de bancada ou as emendas individuais, seja aquelas individuais com finalidade definida ou as de transferências especiais, que são as emendas PIX, né? E aí, esses 9 municípios correm o risco de não
receber uma parte desse dinheiro, né, que é um rateio aí entre municípios, entre programas executados pelos municípios, né? Então, isso interessa muito os prefeitos porque é uma das principais fontes de renda ali para o município executar suas políticas públicas, né? Agora, Ingrid, me veio aqui um questionamento, né, sobre essa questão de... Porque a gente passou por um ano eleitoral, né? Eu fiquei imaginando, será que algum prefeito deixou de fazer esse procedimento burocrático aí porque não foi reeleito, né, e quis prejudicar o sucessor que é de oposição? Isso aconteceu em prefeitos que foram reeleitos e em prefeitos também o mesmo grupo permaneceu na gestão, Ingrid? Wagner, aqui a gente tem casos variados, né? Só antecipar um pouco, né? A gente tentou buscar essas prefeituras, né? Mas poucas responderam. E a gente tem casos, sim, em que houve troca na gestão, né? Em que um grupo político foi derrotado, outro saiu vitorioso aí, assumiu a prefeitura, ou que houve essa continuidade, né? Como é o caso do Roberto Pessoa, né? Em Maracanaú, ele está aí, já teve aí vários mandatos como prefeito. Tem também, talvez, alguma dificuldade ali na gestão, né, de cumprir esses ritos, alguma desatenção. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas alguns prefeitos já estão correndo atrás do prejuízo, né? Pois é, Ingrid, justamente sobre isso, né? Já perderam, vamos dizer assim, esse prazo, mas o que é que pode ser feito ainda? Esses prefeitos ainda conseguem receber esses recursos ou fica mais difícil? Como é que é o procedimento a partir de agora? Então, Wagner, essa é uma novela das emendas, assim, é uma ofensiva aí que o STF tem adotado, né, pelo uso transparente, o uso regular dos recursos públicos vindos aí de emendas. E como essa situação é muito complexa, o STF abriu um novo prazo, né, para esses planos de trabalho serem entregues. No começo de dezembro, dia 3 ali, o STF decidiu liberar o pagamento das emendas que estava embargado desde agosto, por ali, né? E fixou algumas diretrizes, né, para a aplicação desse dinheiro. Além disso, deu o prazo de 60 dias para que os municípios que estavam com pendências, né, tanto os municípios quanto os estados também, que estavam com pendências relacionadas aos planos de trabalho, seja na entrega do plano, ou seja na correção de alguns pontos do plano, né, tem todos esses procedimentos também, eles teriam 60 dias para regularizar essa situação, né? Então, esses 60 dias começaram a contar em dezembro e eles estão prestes a acabar, né? Então, esses gestores estão correndo contra o tempo já, né? Enfim, a gente, como eu falei aqui, a gente buscou esses 9 municípios para saber como é que estava a situação, não recebemos resposta de todos, então a gente fica também sem entender como é que vai ficar essa situação, né? Pois é, Ingrid, esses que responderam, o que é que eles dizem, né? Tô curioso agora. Pois é, Wagner, só recapitulando um pouco, essas emendas de 2024, empenhadas em 2024, elas tiveram uma nova chance, né, de serem regularizadas, porque elas ainda estavam sob o antigo regime, né, de apresentação de emendas, porque antes você podia apresentar o plano de trabalho após receber o dinheiro, né? Agora o STF fixou e também tem uma lei federal já sancionada que fixam essa necessidade, né, condicionam o pagamento a esse plano de trabalho prévio. Então, os gestores já têm que se atentar a isso. E agora, voltando aqui a essa conversa que a gente teve com esses municípios, recebi resposta de Maracanaú e de Milagres, né? Maracanaú, onde o Roberto Pessoa aí já está há um tempo comandando aí a política do município, diz que esse valor não foi gasto, né? Ele recebeu de fato a emenda, mas ainda não foi gasta, e que ele está elaborando o plano. Então, existe esse encaminhamento já para resolver essa situação. A gente também falou com o prefeito de Milagres, o Anderson Eugênio, do MDB. Ele disse que não sabia que esse recurso tinha entrado na conta da prefeitura, né? Ele não tinha sido avisado sobre isso, mas verificou, de fato entrou, não foi gasto ainda o valor, mas ele já enviou o plano de trabalho, né? O Anderson, ele assumiu agora em 2025, mas ele era vice-prefeito na gestão passada, né?
Ele não explicou, assim, o que justificava, né, essa desinformação sobre isso, mas o que importa é que ele já enviou o plano de trabalho, já está ali sob ciência do governo federal na plataforma Transfere.gov, né, que inclusive foi onde a gente acessou ali a situação desses municípios. E a gente está acompanhando também porque, além desse prazo, esse novo prazo de apresentação dos planos de trabalho, o STF demandou no último dia 18 de fevereiro que a PGR acompanhe esses casos, né, para tratar sobre uma possível responsabilização, né, dos gestores. Você mencionou aí, Wagner, essa possibilidade de alguns gestores até terem feito isso de propósito, né, terem deixado de entregar os planos de trabalho de propósito para que seus sucessores da oposição sejam lesados, né, digamos assim, mas a PGR vai acompanhar essas condutas, né, pode gerar responsabilização. E a CGU, que é a Controladoria Geral da União, vai auditar também essas emendas que não tinham plano de trabalho até o fim do ano passado, né? Vai acompanhar esse gasto, essa execução. Tanto é que esses 2 prefeitos com quem a gente conversou, eles fizeram questão de destacar que esses valores não foram gastos, né? Então, já é um recado aí, olha, CGU, a gente não gastou, tá tudo ok aqui, entendeu? Então a gente vai acompanhar, se a população também sentir a necessidade, né, quiser acessar aí esses planos de trabalho, entender como é que as prefeituras e o governo do estado também pretendem gastar esse dinheiro, tem lá os planos de trabalho, você pode selecionar, né, planos de trabalho não entregues, planos de trabalho entregues e aprovados, ou com pendências, ou com necessidade de alteração, tá tudo lá no site do Transfere.gov, que é onde a gente acessa aí essas transferências do governo federal. Agora, que bom, né, Ingrid, que eles não gastaram dinheiro, porque gastar um recurso sem um plano de trabalho, sem dizer como é que vai ser gasto, né, qual é o prazo que vai entregar aquela obra, sem prestar a transparência pública, né, que é exigida hoje em dia ainda cada vez mais, né, sobre como é que esses gestores usam e gastam recursos públicos. Você falou das emendas PIX, né, um termo aí que acabou até ficando polêmico nos últimos anos, por conta do alto volume, cada vez mais, que os parlamentares eles têm de recursos, né, através das emendas para encaminhar para as gestões, né, para o governo do estado, prefeituras. Então, é um poder cada vez maior que o Congresso Nacional tem sobre o orçamento, e há uma dificuldade de transparência pública, e os prefeitos que recebem esse recurso precisam colaborar com isso. Agora, nessa última semana, a gente também teve a informação de que o deputado federal Danilo Forte vai ser o relator do PLP de emendas não pagas entre 2019 a 2024. São recursos aí que deveriam ter sido enviados aí para os estados, mas por alguma razão, ou por irregularidade, ou por problemas burocráticos, como esse que a Ingrid está falando aqui, não foi pago. Então, é um projeto ali de lei que veio encaminhado do Senado, né, para os deputados e senadores discutirem, mas a expectativa é que novos recursos possam entrar aí e podem ser pagos aí até o ano que vem. Não há informação do volume de recursos que podem ser transferidos, mas já há uma previsão, de acordo com o texto, que caso esses valores eles sejam revalidados, né, pelo Congresso Nacional, que eles podem ser pagos até o final do ano que vem, mas eles não poderão ser pagos para obras ou serviços que estejam ainda sob investigação ou que tenham indícios de irregularidade. Então, é uma questão ali, né, que se coloca, mas é uma previsão aí, Ingrid, de novos recursos para esses gestores, mas é preciso que esses gestores estejam preparados para receber esses recursos, cumprindo ali a legislação e as burocracias que são necessárias, né? Isso, Wagner. A gente vê que realmente esses órgãos, né, de controle, de investigação, eles estão muito atentos a isso, né? O TCU também tem elaborado, né, tem feito essa auditoria perene sobre obras, né, que você também mencionou aí, e um dos pontos colocados pelo TCU, que também acompanha essa questão das emendas, é a transparência, né, é a unificação desses processos, a unificação de plataformas de consulta, para que tanto esses órgãos de controle quanto a população possa acessar essas informações, né. Inclusive, só um adendo aqui, o TCU
levantou uns dados e mostrou que, assim, na casa de bilhão, tem emendas aí dos últimos anos, né, de 2020 a 2024, que também é outro foco do STF nesse processo todo. A maioria não tem meios de rastreabilidade. Então, esse dinheiro já foi enviado, já foi gasto, a gente não sabe onde boa parte desse dinheiro foi aplicado, se realmente foi para as políticas públicas, se foi para a Caixa 2, se foi para outras finalidades. Então, tudo isso é muito importante saber. Então, essa etapa aqui dos planos de trabalho é talvez uma etapa que não tenha tanto repercussão, né, nacional, assim, de visibilidade, né, e não foi só aqui no Ceará, né, tem outras emendas em todo o Brasil que não entregaram esses planos de trabalho, mas essa é uma etapa muito importante para embasar outros procedimentos aí ao longo desse processo. Então, a gente, de novo, né, a gente sempre fala isso, mas é porque de fato são processos muito longos, né? A gente vai continuar acompanhando, ver os desdobramentos, né? Essa auditoria da CGU, ela deve durar 60 dias também. Então, ao fim desse processo, a gente ainda vai ver outros relatórios. Então, vamos acompanhar. Certamente a gente vai trazer mais informações sobre a questão das emendas aqui. Ingrid, muito obrigado, pela participação hoje. Obrigada, Wagner. Até a próxima. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.